Fala galera, tudo bem? Ligados aqui no canal Toys and Fotos. Então estou trazendo mais uma dica de diorama para vocês. Pessoal, o pessoal tem me perguntado bastante, principalmente no meu Instagram. Tá deixando aqui, ó, a descrição do meu Instagram para que vocês possam acessar posteriormente após assistir o vídeo, é lógico. Como que eu crio meus dioramas, se eu compro esses dioramas. Eu já fiz 2 vídeos sobre dicas de diorama, vou estar deixando ou um card aqui em cima ou vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês poderem assistir. Só que os dioramas anteriores que eu tinha feito eram com Depron, mas o pessoal queria dicas de outros tipos de materiais. Então eu fiz mais 2 dioramas com outros tipos de materiais e vou estar trazendo agora aqui para vocês. Beleza? Então curtem a vinheta aí, não se esquecem de se inscrever no canal, ativar as notificações e no final do vídeo dar aquele like, beleza? Vou separar todo o material e vou trazer agora para vocês o que a gente vai usar para esse próximo diorama. Galera, então como eu falei para vocês, os vídeos anteriores eu usei um material chamado Depron, onde normalmente a gente esculpe esse Depron, né, que é uma espécie de isopor, para fazer os dioramas. O pessoal que não tem acesso a esse material me pediu algumas dicas e eu vou estar trazendo agora para vocês. Ó, dessa vez a gente vai usar folha. É uma folha onde eu fiz uma impressão de uma espécie de uma parede normal, uma imagem que eu encontrei no Google mesmo, tá? E eu fiz a impressão em qual tipo de papel? Eu usei o papel foto, tá? Então esse daqui é um papel foto fosco. Tem esse outro aqui, pessoal, que é uma impressão feita em sulfite. Realmente, impressão feita em sulfite, tá? Então, primeira dica, pessoal. Vocês podem fazer a impressão no sulfite. Vocês escolhem uma imagem. No caso, essa daqui, eu escolhi essas listras e essa moldura embaixo, aí simulando uma parede. Essa imagem eu encontrei na internet? Não, pessoal. Essa imagem eu criei no Photoshop, tá? Então, eu encontrei um fundo com essas listras e depois eu montei essa parte aqui de baixo e fiz a impressão. Qual o tamanho dessa impressão aqui, pessoal? A4 normal. Todos os meus dioramas são nesse tamanho aqui de A4, ok? Então fiz a impressão e depois papelão comum. Tá vendo, galerinha? Papelão comum que eu utilizei, colei em cima do papelão e depois fiz o recorte. Nesse daqui, pessoal, eu acabei utilizando cola. Então passei a cola com um pincel em todo o papel e colei no papelão e depois fiz os recortes. Ah, Jefferson, mas ficou muito simples. Mas aí normalmente eu uso 2 paredes. Então, olha a segunda parede aqui. Utilizei o mesmo critério, tá? Então, a mesma imagem que eu preparei no Photoshop, tá vendo? Então, ó, imagem igualzinha, tá? Só que aí no caso, o que eu fiz? No Photoshop, eu peguei uma imagem de uma janela, coloquei aqui no centro e fiz a impressão de novo. Depois, o que eu fiz? Eu fiz os recortes da janela para dar um pouco mais de profundidade. Tá vendo? Então, toda essa parte aqui, pessoal, é uma imagem. Essa parte aqui também é uma imagem. E isso daqui são palitos de sorvete, ó. Deixar um pouquinho mais próximo aqui para vocês. São palitos de sorvete que eu cortei e depois pintei com tinta comum. Como que eu fiz essa impressão de vidro? Pessoal, pedacinho de plástico, ó. Esse plástico aqui são aqueles plásticos que a gente guarda folha de sulfite mesmo, só que ele é um pouquinho mais grosso. Tá vendo? Então vocês podem construir o seu diorama com imagens impressas em folha sulfite e papelão. E olha como que fica. A gente pode montar algo assim, ó. A gente tem uma espécie de uma sala ou uma espécie de um quarto. Então você tem o seu diorama de forma simples, tá? E que você pode fazer diversas fotos. Outra dica que eu vou estar trazendo para vocês então agora é com uma outra impressão, que no caso foi a impressão utilizando o papel foto, tá? Eu nunca tinha feito impressão para diorama com papel foto e estou trazendo hoje aqui para vocês.
Nesse novo diorama, pessoal, eu usei uma outra técnica para fazer a colagem, tá? Então eu não tinha mais o papelão, usei no caso um pedaço de Depron, tá? Só que não é esse o intuito realmente de utilizar o Depron nesse vídeo, tá? Mas como eu não tinha o papelão, eu acabei utilizando. O que eu fiz? Fiz a impressão, tá aqui a impressão, cortei o Depron, ou no caso o papelão, no mesmo tamanho, e ao invés de eu utilizar a cola, eu acabei utilizando fita dupla face, fita simplesinha, ó, tá mostrando aqui para vocês, ó. Fita simples de dupla face, aquelas bem fininhas, ó, tá vendo? E utilizei aqui no fundo. Então, ó, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a colagem aqui da imagem no seu papelão ou no seu Depron. Por que eu utilizei a fita? Porque quando a gente usa cola, às vezes fica algumas partes com relevo ou não ficam bem coladas. Então eu achei legal utilizar a fita dupla face. Então vamos colar aqui, ó, pessoal, bem certinho. Vocês façam com bastante cuidado que fica bem legal. Vocês podem colar e depois cortar, ou vocês podem já cortar no tamanho. Vocês meçam, façam o corte e depois é só realmente fazer a colagem. Pessoal, tá aqui, ó. Tá vendo? E eu fiz uma outra também, que seria a outra parte, ó. Essa outra parte, ele segue o mesmo estilo. Nesse caso, essas duas imagens foram imagens que eu peguei na internet, tá? Já prontas. Tá? Então aqui segue o mesmo estilo dessa outra parte aqui. Tá? Então a parte ficaria mais ou menos assim. Ok? Mas eu vou estar trazendo mais algumas dicas para vocês. Ó. Então a gente percebe que aqui, pessoal, são 3 janelas e a gente poderia dar um pouco mais de profundidade nesse diorama, deixar ele não tão liso como esse e igual aqueles dioramas que vocês normalmente veem nas fotos. O que eu vou fazer? Ó, fiz algumas tirinhas, vocês podem fazer com palito de sorvete, com um pedaço de papelão. Nesse caso eu usei o Depron, tá? Mas vocês podem usar um palito de sorvete, um pedaço de papelão. Vocês cortam ele na largura da parte onde vocês vão querer deixar em alto relevo, ou vamos dizer assim, em 3D. Vocês pintam direitinho e depois a gente vai fazer a colagem, tá? Então vou fazer a colagem aqui e a gente já volta com todas as peças coladas e eu vou mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, ó, então eu fiz a colagem, ó, vamos ver, ó. Tá vendo? Ó? Fiz a colagem de uma tira na parte inferior aqui do primeiro, ó. Tá vendo? E aqui eu fiz nessas partes aqui da imagem. Tá vendo como já tem outro aspecto o diorama? Ele não é um diorama esculpido em Depron, mas vocês podem ver que ele dá outro aspecto para a sua imagem simples aí que você fez a impressão. Tá vendo? Então aí você pode colocar assim, você pode colocar um pouquinho mais assim. Tá vendo? Dá para você fazer o encaixe e fica bem legal, ó. Tá vendo? Você tem um diorama um pouco diferente, tá? Então você não precisa usar propriamente o Depron. Beleza? Pessoal, o que eu usei para fazer a pintura? Como nos vídeos anteriores, tinta simples, tá vendo? Tinta para artesanato. Normalmente eu uso a fosca, né? Para não dar tanto brilho e atrapalhar as fotos. E depois que eu finalizo as pinturas, eu uso um verniz acrílico fosco, tá? Que ele serve para proteger um pouco mais a pintura. Beleza? Então, pessoal, para quem queria dicas de diorama, vocês não precisam se prender ao uso do Depron, que é o que está sendo usado aí
pelo pessoal que faz fotografias com action figures. Vocês podem usar papelão como base e imagens que vocês conseguem na internet. Façam a impressão, pode ser em folha sulfite, a colagem, e aí vai um pouquinho da criatividade de cada um. Não quer usar a folha sulfite? Tem a possibilidade de fazer impressão numa folha de papel fotográfico, também fica bem legal. A impressão no papel fotográfico fica uma impressão um pouco mais nítida, um pouco mais bonita. E aí, dependendo da sua imagem, você pode fazer alguns detalhes aí, ou com papelão, com palito de sorvete, ou até mesmo alguns pedacinhos de Depron que vocês possam encontrar aí. O que vocês podem usar também para fazer, por exemplo, essas tirinhas, pessoal? Aquelas bandejinhas de frios. Aquela bandejinha é um material também bem semelhante ao Depron, que vocês podem recortar elas e fazer alguns detalhes. Beleza? Então vou montar uma cena aqui rapidinho, só para a gente finalizar o vídeo, tá? Se vocês curtiram essa dica, pessoal, deixem o seu like aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês não me acompanham nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui embaixo na descrição ou aqui do lado, para que vocês possam acompanhar. Beleza? O que vocês tiverem de dúvida, deixam nos comentários ou me mandam direct lá no Instagram. Bom, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.